Jesus se aproximou e lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, diga comigo, e nós esperávamos fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam-lhe dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Ó necios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Até aqui. Amém? Antes de sentarmos, alguém está pela primeira vez connosco? Não? Alguém? Eu não estou a ver. Não. Segunda vez. Tem ali um grupo. Um aplauso para eles. Bem-vindos. Amém? Podem sentar. A segunda vez é um bom sinal, não é? É por isso que eu gosto de perguntar a segunda. A partir daí já é outro assunto. Amém. Muito bem, meus queridos. Antes de nós meditarmos um niquinho da palavra de Deus, eu queria só vos lembrar que a ICIR começa sempre na hora certa. Seja em Orém, seja em Fátima, seja nos cultos, seja nos GCs. Os GCs não sei que não estou lá, mas ensina isso. Em qualquer atividade da ICIR há o princípio de começar na hora. Eu não estou a dizer para quem vem atrasado não vir, vale mais vir tarde que não vir. Mas lute para estar a horas. Amém? Porque nós lutamos para começar mesmo na pontualidade. Não importa o que experimentámos no passado, que o culto estava marcado às 10 e começava às 10h45, nós começamos sempre às 10. Tá bom? Vamos lutar? Vamos mudar aquilo que está errado? Eu gostava de um amém assim mais forte. Eu já cheguei atrasado também, não são só vocês, mas eu luto para não vir. Por isso, meus queridos, às 9 horas estava muito poucos irmãos, e eu às 9 não, às 10. E vamos lutar para ser pontuais, amém? Vamos contrariar a tendência normal, que é de chegar um bocadinho depois não aproveita o louvor, não aproveita um teatro, muitas vezes quando há um teatro, alguma dança, que possamos ter alguma participação, e de modo geral é logo no início. Então não perca a oportunidade de aproveitar tudo. Se você for num jantar, você gosta de aproveitar tudo, até as entradinhas, não? Olha que a gente às vezes enche a barriga só com as entradas. Muito bem. O tema desta manhã é: quando nos acontece o que não esperamos. Quando aquilo que nos acontece não foi oportuno, não foi previsto. O inesperado, quando ele acontece. Encontramos aqui neste exemplo bíblico deste texto, encontramos um acontecimento sobre dois discípulos. Eram quê? Eram discípulos. Eles seguiam Jesus, eles conheciam os discípulos, eles caminharam com Jesus, ouviram muitas coisas. Sabemos que não eram aqueles mais íntimos de Jesus, mas como podemos ver em vários lugares, Jesus tinha muito mais discípulos do que os 12, e eles faziam parte de um grupo que pareceu-me bastante próximo dos 12. Cleopas era alguém que, pelo que o texto diz, e o nome vir marcado na Bíblia, demonstra alguma relevância sobre ele, e há vários escritos sobre Cleopas. No entanto, mesmo escrito por outros autores que não são considerados textos
sagrados do cânon sagrado. Pensa-se que é este Cleopas que aparece em alguns textos de alguns escritores. No entanto, é importante nós percebermos o que aconteceu. Este era discípulo de Jesus. Há um apelo da parte do Senhor Jesus a sermos discípulos. Não, parece que discípulo é abaixo de crente, de cristão, abaixo não acima, ou parece que nós criamos alguns estigmas de posicionamentos de maior ou menos relevância perante a sociedade, até perante o próprio Deus. Era simplesmente discípulos. E aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou foi: ide e fazei discípulos. Então eram discípulos. A Bíblia fala realmente que eles eram pessoas do Senhor Jesus e vinham numa atitude de completa desilusão. O próprio Senhor Jesus disse: porque estáis tristes. Era Jesus que estava a perguntar. Era Jesus que estava a perguntar. Não era o amigo, era o próprio Cristo. Porquê é que estás triste? Esta pergunta revela uma incoerência na tristeza deles. Eles estavam tristes pela razão errada. Estavam tristes por algo que aconteceu que foi maravilhoso. Muitas vezes nós não entendemos o propósito que Deus tem em situações que nós não esperávamos. Muitas vezes não esperávamos, mas temos conhecimento que vamos passar. Não esperávamos, mas está revelado que vamos passar. A gente não espera a morte e ela vai chegar. Ninguém conta com a morte, mas ela vai chegar. Ninguém conta com o infortúnio, mas ele chega a todas as pessoas. É ou não é? A gente não conta com uma situação, uma conta inesperada, mas volta e meia ela aparece. Há muita coisa que acontece na nossa vida que nós não contamos, mas que elas acontecem. Muitas vezes acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas que consideramos más. Cleopas, discípulo de Jesus, teve a coragem de, perante toda a situação e perante a pergunta daquele homem que, segundo ele pergunta, diz que Cleopas disse: és tu peregrino? És tu alguém que peregrina nestas terras? És um visitante? Não sabes aquilo que aconteceu? É interessante nós percebermos o contexto desta conversa. Duas pessoas que conheciam Jesus, duas pessoas que andaram com Jesus e duas pessoas que não reconheceram Jesus quando ele falava com eles. Acho que muitas vezes nós vivemos assim. Jesus nos fala, olhamos para a sua palavra e ela nos fala, nos mostra muitas coisas, mas não, parece que não é para nós, é para os outros. E é interessante olhar este texto. Nós gostamos de pegar em alguns textos bíblicos e dizer que eles foram obrigados a não ver Jesus. Que os olhos estavam cerrados, que não viam. Eu queria perguntar, e nós usamos isso para usar que Deus é um Deus que já decidiu o nosso destino e que tudo está traçado e vamos decidir de acordo com aquilo que Ele quer e não de acordo com a nossa vontade. Há quem pegue nestes textos para isso. Mas diga-me uma coisa. Quantas vezes você via que ia acontecer coisas e você fez ouvidos mocos? Quantas vezes você tomou decisões que sentia que eram erradas e você prosseguiu nelas? Quantas vezes você sabia que este caminho que você estava a seguir não ia dar um resultado e você avançou? Foi Deus que te obrigou ou foste tu que fizeste? E diz o texto que os olhos deles estavam como que fechados, como que fechados. E isso, porquê? Porque a tristeza, a desilusão, a dor, cegou de tal maneira a sua visão que não perceberam que estavam a falar com Jesus. E às vezes a dor, a desilusão, as situações negativas e desilusões, podemos falar de muitas coisas. Elas muitas vezes cerram os nossos olhos para não ver o que está diante de nós. As desilusões podem nos afastar do propósito de Deus. Deus tem um propósito.
Há uma coisa que a igreja tem que aprender. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não sou obra do acaso. Eu nasci porque Ele quis que eu nascesse. Eu estou aqui porque Ele quer que eu esteja aqui. Deus tem um propósito e esse propósito eu posso segui-lo. E se eu o seguir, deixe-me dizer-lhe, Ele tem algo grandioso para a minha vida. O grande problema no propósito de Deus para a minha vida é porque eu muitas vezes, diga muitas vezes, fujo do seu propósito. E lá mais à frente, quando eu volto ao propósito, já perdi o que ficou atrás. E o tempo que passou já não volta. As oportunidades que eu perdi já não voltam. O resultado final já não será o mesmo. Posso ganhar o céu, posso estar com Jesus eternamente, mas eu perdi algo tão grandioso. Podia ter sido um homem com situações bem diferentes daquelas que eu experimentei. Podia ter visto a glória de Deus de uma forma incrível. Podia ter visto pessoas a ser salvas por minha causa, por causa da minha intervenção. Podia ter abençoado muitas vidas. E ficou para trás. Porquê? Porque eu saí do propósito. Quando tu sais do propósito, tu perdes. Deixa eu olhar para este caso. Eles saíram do propósito, eles estavam em Jerusalém, mostra o texto, e eles caminharam no sentido errado para Emaús. Emaús era longe naquele tempo andava-se a pé, e eles iam caminhando, andando algumas horas, distanciando-se de Jerusalém. E o que Cleopas, o seu companheiro, vinham a conversar era da sua desilusão. Nós sempre gostamos de arranjar companheiros para as nossas desilusões. Sempre temos os achos, os achismos, não é como se usa dizer, os achismos. Nós sempre temos uma desilusão e não estavam desiludidos. Estes discípulos, eles não estavam desiludidos com o apóstolo Pedro, com João. Não estavam desiludidos com Marcos nem Lucas. Não estavam desiludidos com Maria, mãe de Jesus. Ele estava desiludido com o próprio Jesus. Porque eles achavam que Jesus iria fazer algo que não fez. Eles tinham um Jesus que não era o verdadeiro Jesus. Eles olharam para Jesus e não entenderam o propósito que Jesus tinha. O que Cleópatra, seu companheiro, não sabia era verdadeiramente quem era Jesus. Andaram com Jesus e não sabiam quem era Jesus. De acordo com o texto, ele diz que era um profeta. E ele dizia, no versículo 19, eles perguntando quais coisas. E ele disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles não tinham a noção verdadeira de quem era Jesus. É interessante nós vermos que é frequente pessoas que andam nas igrejas e não saberem. Viveram com Jesus, andaram cara a cara com Ele. Eles tinham importância, estes dois discípulos. De tal maneira que Jesus foi ao encontro deles. Eles não eram dois discípulos quaisquer. Eles eram sinceros. Eles iam a distanciar-se de Jesus. Jesus achou importante marcar algo com eles. Marcou um encontro com eles. A gente pode inventar os nomes que quiser para estes dois discípulos que se afastavam de Jerusalém, mas eles tinham tanta importância, eram tão sinceros, que Jesus sentiu a necessidade de marcar um encontro com eles. Só que eles tinham um problema. Eles, caminhando com Jesus, não o entenderam. Caminhando com Jesus, não entenderam quem era verdadeiramente Jesus. Tu sabes quem é Jesus? Eu agora ando com uma doença. A doença da pergunta. Tu és crente? E as pessoas dizem sempre que sim. Porquê? E quase ninguém me responde. Porquê é que tu crês em Jesus? Pergunta a ti próprio. Tu és crente? Ai, só. Vai à igreja desde pequenino. Ai, que bênção ir à igreja desde pequenino. Então porquê é que tu és crente? É crer. Então porquê é que tu acreditas em Jesus? Porquê?
Os meus pais já lá iam. Que bênção. Bom, aprendi umas coisinhas porreiras e tenho lá uns amigos. E a Isira até tem um ping-pong. Como que se isso fosse importante. Mas tu és crente porquê? Tu vens à igreja porquê? Tu estás junto com a igreja porquê? O que é que te motiva a estar neste lugar? Porquê? O que é que Jesus fez por ti? Eu perguntava a alguém, o que é que Jesus fez na tua vida? Tens uma experiência boa com Deus? Eu nunca tive assim nada de especial, disse-me alguém. Alguém que está aqui hoje. Eu não vou dizer quem é, né? Nunca senti assim nada de especial. Pelo menos eu já senti uns calafrios, já senti umas coisas, mas tu nunca sentiste nada de especial. Não, nunca senti nada de especial. Já fui à Assembleia de Deus durante um tempo, quando estava lá em não sei aonde, também não sei o quê. Já venho a ICIR há muitos anos. Nunca Ai, Jesus Cristo e amado, este homem tem que se converter. A maioria das pessoas que andam nas igrejas ainda não perceberam quem é Jesus na sua vida. Quem é Jesus na tua vida? Os discípulos andaram com Jesus. Não foi com o pastor Paulo Ferreira. Não foi com o Benin. Também não foi com o que tu gostas muito de ouvir. Era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Aquele que, sendo Deus, se humanizou, sendo Deus, se tornou homem, para que nós entendêssemos a sua mensagem. Porque, de acordo com o texto, eles não entenderam nada sobre Jesus, nem o que estava escrito no texto sagrado sobre Jesus. Porque, de acordo com Jesus, quem era Jesus? Jesus era Deus, não era só um profeta. Ele era o Filho de Deus que estava na terra, para mostrar o caminho, para mostrar o que vale a pena. E eles não entenderam, tanto que se afastaram. Diz que estava a falar com Jesus, estavam a falar de Jesus do crucificado, mas eles também não sabiam, parece que não perceberam, que Jesus disse algumas vezes que ele tinha que morrer e ressuscitar. Também não perceberam que estava escrito sobre ele que ele também veio para isso. E Jesus veio a explicar de tal maneira que no versículo 46 ele diz: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Que é isso que estamos aqui, irmão. Ouça o recado de Jesus. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. Porquê? Porque vocês viram ele a pregar, viram ele a ensinar, viram ele a dizer o que disse e vocês viram-no a morrer na cruz. Viram ele a dizer: está consumado. E vocês são testemunhas. E tu? És testemunha de quê? A gente critica muito alguns nomes de igrejas, testemunhas disto, testemunhas daquilo, mas nós somos testemunhas. De Jeová, de Javé, invente lá o nome que quiser, porque agora também há aí uma grande política teológica do nome de Jesus. Irmão, você chame-lhe o que quiser, porque ele é tudo, ele é o eu sou. E o eu sou tudo. É o eu tudo. Ele chama-se todos os nomes. Ele é juiz, ele é doutor, ele é excelentíssimo Senhor. Ele é Senhor da nossa vida, se tu deixares. Ele é Rei dos reis, ele é o Senhor da guerra, é o Senhor da paz. Ele é tudo. Por isso que o nome que ele disse a Moisés foi Eu Sou. É o eterno, agora já nem te chamam Jesus, já chamam o eterno. Agora, porque de acordo com os estudos teológicos, o melhor nome para ele é o eterno, de acordo com a Bíblia dos judeus, é o eterno. Irmão, você chama o que quiser. O importante, estamos a falar desta pessoa que morreu e ressuscitou dos mortos. Amém?
E lá no Pentateuco, ele diz: vocês porão o meu nome nos filhos de Israel. Amém? De tal maneira que no Novo Testamento nós entendemos que somos filhos de Deus, herdeiros de Cristo, co-herdeiros dele. Então nós temos que entender quem é Jesus. Porque um dia Paulo estava a dizer à igreja: nós temos que saber dizer a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé passa por algumas situações, passa pela tua experiência com Deus, passa pela revelação da verdade, porque a verdade nos liberta. Amém? Passa por uma convicção de fé interior que não há dinheiro que a roube e não há tribulação que a afaste. Porque a nossa fé é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida. Eu costumo dizer, irmãos, a gente pode ter dinheiro para comprar metade do mundo, mas a fé compra muito mais. A fé faz com que do nada possa acontecer tudo. A fé faz com que venha chuva sobre a terra. A fé faz com que das pedras se possam transformar em pães. A fé faz todas as coisas. Porque é o princípio. Agora, a minha pergunta é: quem verdadeiramente é Jesus? Eles não sabiam. Eles achavam que Jesus não passava de um profeta. Oh, irmão, quem é Jesus para ti? É um entertainer? Ou é a razão do teu lucro? É a razão de alguns privilégios? De alguma aceitação na sociedade? Alguma ponte para alguma coisa? Quem é Jesus na tua vida? Para eles, ele era um profeta. Porque ele tinha morrido e acabou-se o profeta. Ficaram desiludidos. E desiludidos se afastaram dos irmãos. Com Jesus, outras vezes com os irmãos, outras vezes com o pastor, outras vezes por nada. Quem é Jesus? É que eles estavam a falar com o próprio Jesus e não entenderam. Também não sabiam que Jesus tinha que morrer, de acordo com o texto sagrado, que eles não tinham compreendido. Muitas vezes vivemos a vida sem compreender o propósito de Deus em cada acontecimento na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos que o que estamos a passar, Deus permite. Nós passamos por situações, culpa nossa, culpa dos outros, mas todas elas, permissão de Deus. Não há nenhuma que Deus não permita. O nosso caminho é aquilo que gera, o caminho que nós seguimos é o que gera resultados, positivos ou negativos. Há dias o Rodolfo estava a dizer a alguém, não me lembro já quem, que conhece muitas pessoas que não creem em Deus, outras que até têm uma fé diferente e que têm sucesso na vida. E nós andamos aqui a dizer que o nosso sucesso é fruto da nossa fé. E aqueles que não têm fé, o seu sucesso? Elon Musk, o homem mais rico do mundo atualmente, o seu sucesso é fruto do quê? Acho que ele quase não crê em Deus, é mesmo ateu. Segundo penso, segundo já vi alguma entrevista, pareceu-me que ele é um ateu meio agnóstico, mas é ateu. A maioria dos homens tem sucesso que nós conhecemos, a maioria são ateus ou agnósticos ou são crentinhos. O teu sucesso financeiro, irmãos, ele pode ter a bênção de Deus, sem dúvida nenhuma. Em tudo, diz a Bíblia, dai graças. Mas não é isso que mostra Deus na tua vida. O que mostra Deus na tua vida não é o fato que tu vestes. Não é o comer que tu comes, nem porque Deus diz que dá para bons e maus o bom e o mau tempo. O que mostra Deus na tua vida é aquilo que tu vives, a maneira como tu vives, a maneira como tu falas, a maneira como tu és, revela o não Deus. Porque se Deus habitar o teu coração, tu tornas-te igual a Ele. Lutas para ser igual a Ele, nos negócios, na tua prática, na tua família. Como não somos ainda perfeitos, ainda vamos falhando, mas até nas nossas falhas nos tornamos exemplo para o ímpio. Porque ele não está habituado a ver-nos a pedir perdão.
que mostra na tua vida Deus é quando vem a adversidade, o que tu fazes com ela. Quando vem a fartura, o que tu fazes com ela. Quando mostras Deus na tua vida, porque Ele habita dentro de ti. E nós muitas vezes não entendemos. Eles andavam com Jesus, mas não compreenderam Jesus. E o João 1 diz isso mesmo. Aquele discípulo íntimo de Jesus, o meu Joãozinho. Veio para o que era seu, mas os seus não entenderam. Nem o receberam. Mas a todos quantos o receberem, dá-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Queres receber Jesus? Oh, irmãos, se nós deixarmos Deus entrar na nossa vida desta forma, a nossa vida vai mudar. Os nossos amigos vão mudar. A nossa empresa vai mudar. É incrível o que vai acontecer. Muitas vezes, aquilo que nos acontece de negativo, aquilo que nos acontece de tragédia, uma perda de um querido, um problema na nossa vida financeira, uma adversidade, nós, em vez de nos revoltarmos, nós paramos e dizemos, ok, percebi, porque nós sabemos fazer contas. Ou não? Às vezes nós queremos arranjar desculpas para o nosso insucesso, para as nossas situações más, mas a única desculpa é que tu te afastas do lugar que Deus quer. Eles estavam-se a afastar do lugar que Deus mandou. Tanto que Jesus disse, voltem para Jerusalém. Lembram-se? Olha que no fim do capítulo, diz a Bíblia que Jesus apareceu aos 11. E disse, esperai em Jerusalém. E os discípulos estavam a afastar-se de Jerusalém. E diz o texto que foram para lá, porque Deus ia revesti-los de poder. É importante nós percebermos, como cristãos, irmãos, precisamos de entender o que está a acontecer no nosso mundo. A guerra da Ucrânia. Nós temos que ser as pessoas mais sábias desta terra. A Icir, em Orém e Fátima, as pessoas que caminham na Icir têm que ser as pessoas mais sábias desta terra. Não tem que saber inglês, francês e alemão, ser poliglota. Não! Também não tem que saber tudo do mundo. Mas temos que saber e entender o que está a acontecer. Porquê? Porque nós temos Deus em nossa vida. E nada nos pode assustar. Irmãos, eu creio, já disse isto e já digo isto há 20 anos. Eu creio que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma guerra social. Em que não se terá domínio sobre o povo. Em que o povo terá tanta necessidade que vai partir tudo. Já está a acontecer. Eu digo isto há 20 anos. Porque o mundo está a caminhar para um sítio político, uma forma política, uma forma socialista que não estou a dizer que estou contra ou a favor, mas estou contra algumas coisas que estão a acontecer, em que o povo tornar-se-á dependente do Estado em vez de ser dependente de si. No trabalho, na forma de sobreviver, não viver. Nós estamos a ficar tão habituados ao luxo, a ter isto mais aquilo, e temos que ter 52 televisões em casa, temos que ter internet em casa, nós temos que ter o melhor iPhone, mais o computador, mais o iPad. Eu estou a falar de mim, que eu tenho isso tudo. Temos que ter 7 carros à porta de casa, eu não tenho tantos, tenho menos um bocadinho. Bicicletas talvez. Mas eu tenho que ter tanta coisa que eu sou um desgraçado se eu perco alguma. É assim que as pessoas vivem. Quando o essencial é básico. Nós somos a geração que melhor vive no mundo desde a gênese da humanidade. Mas vivemos tão insatisfeitos. Tão infiéis. Tão... Irmãos, a gente agora reclama por tudo e mais alguma coisa. É uma geração de queixosos, de mimados. Uma geração de nada está bem, não há um político que esteja certo, não há um médico que seja bom, não há um advogado bom, não há um pastor bom, não há nada para ninguém bom. Só nós é que somos os bons. Sabe porquê é que isso acontece? Porque verdadeiramente Jesus não está dentro de nós. O Espírito Santo não está a habitar o nosso coração. Uma coisa é eu poder dar uma opinião e com essa opinião construir algo. Outra coisa é eu, como se vê por aí, manifestar-me matando pessoas, destruindo
a levantar as mãos e a fazer orações e jejuns. Mas que cristianismo é o que nós estamos a viver, irmãos? Quando o cristianismo verdadeiro é amar, é perdoar, é restaurar, é ser bênção, é construir. Ou não? Irmãos, nós temos de ter cuidado com o cristianismo que propagamos. Que tipo de cristão nós estamos a ser? Mas temos que entender o momento que estamos a viver na história. Eu gosto tanto dos filhos de Isacar lá em 1 de Crónicas, capítulo 12, verso 32, que eles entendiam os tempos que estavam a viver. E diz que seguiam as palavras deles. As pessoas têm que seguir o que nós falamos. Não porque impomos, mas porque mostramos que estamos a falar certo. O que é que você fala a quem o rodeia? Há bocado eu estava a dizer na oração, irmãos, que veio tão pouca gente à oração. Mas já há irmãos na igreja que querem fazer grupos de oração, já que o pastor não faz. E querem grupos de oração, fazem grupos de internet para orar, para jejuar e não sei o quê. Mas chega a hora da oração de 20 ou 15 minutos na igreja, não põe cá os pés. Estão sempre ocupados. Agora 28 dias de oração aqui na igreja, mês de fevereiro. Eu estou para ver onde estão os que querem essa oração, esse grupo de intercessão. Irmãos, nós criámos rótulos de evangélicos, de coisas que não têm nada a ver, quando a base do cristianismo e da nossa fé é uma coisa tão simples. Jejuar e orar, convocar para jejum e oração é bíblico. Mas nem na coisinha pequenina tu apareces. Nem no que é simples tu és fiel. Nem na simples oraçãozinha, chegar a horas à igreja, tu não vens. Nem no ofertazinha ao Senhor, tu não és fiel. Mas tens postas de pescada para dar a toda a gente. Estes tinham postas, nós esperávamos que Jesus fizesse isto ou aquilo. Sempre temos uma razão de queixa. Até com Jesus. Até com Jesus. Hoje está na moda as pessoas viverem dessa forma. Mas os filhos de Isacar, eles tinham pessoas que o ouviam, o seu conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Nós, irmãos, devemos olhar para a sua palavra e perceber que as coisas do passado são para nosso ensino. Não é as histórias da carochinha. O Sansãozinho lá, o cheio de força, do cabelo grande. Não é a história da carochinha para boi dormir. Que ele tem uma lição de vida para nós. A lição da obediência, a lição da separação, a lição de que quando nos afastamos de Deus e desobedecemos a Ele, perdemos a bênção. Tem a lição do arrependimento, quando ele se arrepende, quando ele pede a Deus que lhe dê a oportunidade de, já que na vida não fez bem, que na morte possa fazer alguma coisa. Não esperes a morte para ficares falado de alguma coisa bem feita. Experimenta em vida fazer bem. Luta para teres uma... Irmão, Jesus só teve 3 anos na terra como profeta e filho de Deus no sentido de ministério. Porque eu acredito que Jesus com 12, com 15, com 20, ele juntava com os seus amigos para falar do amor do Pai. Eu acredito nisso, não está escrito, mas não tenho dúvidas disso. Mas ele não andou a fazer milagres. Ele não mandava pedrinhas e começava o passarinho em vez da pedra a voar. Não, ele não fez nada. Isso é a história da carochinha. Mas ele teve uma vida até aos 30 anos. Ou vocês acham que Jesus era o super-homem e o super-menino? Ele foi igualzinho, sem pecar. Os seus irmãos não o reconheciam, diz a Bíblia. Sabe porquê? Porque ele era normal. Agora, nunca mentiu, nunca enganou a mãe, nunca vendeu gato por lebre. Vocês também usam essa expressão, gato por lebre. E nós, irmãos, temos que entender qual é o propósito de Deus. Estes eram discípulos, mas que andavam... Primeiro ponto da nossa meditação. Eles não sabiam quem era Jesus. Amém? Não podemos perder a esperança porque acontece aquilo que não esperávamos.
Por fim, meus irmãos, para alcançarmos a bênção, temos que recuar, voltar atrás, fazer inversão de marcha. A bênção, sabemos onde ela está. No caso destes dois discípulos, era em Jerusalém. E tu é onde? É o fazer o quê? A tua bênção, ela vai acontecer quando? O que terás que fazer? Há um princípio bíblico que todos conhecemos muito bem, que está escrito na Bíblia, não é? Jesus diz lá em Apocalipse, lembra-te, quem é que se lembra do resto? Onde caíste e arrepende-te. Há um princípio bíblico para a nossa vida nesta lição. Lembra-te onde é que estás a falhar. Lembra-te o que tens que recuar. Lembra-te o que tens que refazer. Lembra-te o que está mal, porque, amados, o sentido que nós tomamos na nossa vida, mesmo como crentes, mesmo tendo uma experiência real com Cristo, mesmo tendo vivido uma experiência maravilhosa com Jesus. Ai, pastor, eu recebi Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi algo grandioso de Deus há 10 anos atrás. E hoje, o que é que está a acontecer? Muitas comunidades, irmãos, nasceram debaixo de uma unção incrível. Podia dizer nomes aqui. Comunidades foram fundadas numa base de amor, numa base de unção, numa base de curas e de libertações, de salvação, restauração de vidas. 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, tornam-se políticas. Deixam de ter a visão que o Senhor Jesus tinha estabelecido para eles. Temos que compreender que podemos ter tido muitas experiências incríveis com Deus, mas isso não impede de estarmos a andar no sentido errado. As tuas experiências do passado não alteram o erro que tu vives no presente. Eu tive, mas e hoje? Eu fui e hoje? Eu já fiz e hoje? A tua experiência do passado não conta para hoje. O que conta é a experiência para te ensinar o que fazer e o que não fazer. A experiência do passado só nos serve para ensinar-nos. Porque Jesus disse, lembra-te onde caíste e arrepende-te. Tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Os discípulos que não sabiam bem quem era Jesus, eram sinceros, estavam queixosos, estavam-se afastados de Jesus, mas eles entenderam que o caminho não era o que estavam a seguir, era voltar para trás. O teu caminho não é continuar na tua teimosia, naquilo que está no teu coração, que pensas que é certo e que está errado. O teu caminho é outro. O teu caminho, tu até sabes qual é. Tu até sabes o caminho. Queridos, eu acredito que Jesus está muito breve para vir buscar a sua igreja. Mas Ele não vai levar amiguinhos de Jesus. Ele vai levar filhos de Deus. Gente com o Espírito Santo onde habita. Eles eram discípulos do próprio Cristo. Viveram com o próprio Cristo. Caminharam com o próprio Cristo. E estavam-se a afastar do propósito. É muito sério o que eu tenho para ti. Eu tenho para ti que é encarrilha no caminho. Anda no caminho. Aproxima-te daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Toma as rédeas. Obedece. E deixa Deus, eu saí do propósito. Mas eu quero voltar ao propósito. Porque eles voltaram ao propósito. A Bíblia diz que depois deles cearem com Jesus, diz a Bíblia que eles voltaram para Jerusalém. E abriram-lhes os olhos, diz o versículo 31, e conheceram-no. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós e no nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras.
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contavam o que lhes aconteceu no caminho e como lhes foi conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então ele apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou, comeu e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse aquilo que não queremos pregar, aquilo que não queremos ouvir, que se pregasse arrependimento. Eu creio, meus irmãos, eu creio que a mensagem do arrependimento está em desuso, porque é uma mensagem que afasta pessoas da igreja. Arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando como começou em Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não sei o que é que tu tens que te arrepender. Eu vou pedir que fiquemos de pé. Esta mensagem teve 2 pontos só. Só teve o ponto de que eles não sabiam quem era Jesus e muitos... E eram discípulos, caminhavam com ele, mas não tinham a noção real de quem ele era. Também não sabiam das Escrituras. Não, ao saber, não entenderam, não conseguiram perceber. E também não compreenderam, não entenderam, de facto, que estavam indo no sentido errado durante um período. Até que entenderam e voltaram para trás. O segundo ponto é: quando sabemos que estamos errados, temos que voltar para trás. Quando sabemos que estamos fazendo errado, temos que parar. Não é amanhã, é agora. Não é depois, é hoje. Não é daqui a bocado, é agora. Muita gente, irmãos, hoje tem a vida completamente devassada. Separaram-se erradamente, casaram erradamente, fizeram as geneiras, negócios erradamente, andaram de igreja em igreja erradamente, mudaram de país erradamente, foram para países erradamente, fizeram bem, fizeram mal, fizeram coisas de todo o tipo. Irmão, é hora de parar. É hora de dizer: Deus, daqui para a frente és tu que mandas. Daqui para a frente és tu que decides. A primeira mensagem e última foi: quem é que vai decidir a tua vida? Lembram-se? Passagem de ano, nem todos estiveram, mas estávamos aqui cerca de 180 pessoas na passagem de ano. Quem é que vai decidir a tua vida? É o Espírito Santo ou és tu? Quem vai decidir? Quem vai dominar as tuas conversas? Quem vai tomar conta das tuas decisões? Ai, pastor, eu já casei errado, agora o que é que faço? Agora aguenta a mulher que tu casaste. Ama-a com todo o coração. Ela passou a ser propriedade de Deus e tua no teu casamento. Já não há outra para substituir.
Ai, mas eu não gosto muito dela. Aguenta. Pede amor. Pede amor. Deus não quer que o homem se desfaça ao casamento. De maneira nenhuma. Isso é invenção moderna. Ai, pastor, eu sou homem e gosto de homens. O que é que eu vou fazer? Ora para gostar de mulheres. Porque de acordo com o princípio bíblico, é esse. Não deixes de ser amigo dos gays. Fala do amor de Jesus a um gay ou uma gainha, não é? Mas homem é para casar com mulher, não é com homem. Irmãos, a verdade é a verdade e não muda. Uma coisa é amar, uma coisa é cuidar, uma coisa é receber, outra coisa é praticar. Pastor, eu mudei de sexo. Eu era homem, agora sou mulher. Pois é, um assunto sério para tratar. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Deus nos ama. Não importa o tamanho do lixo que tu és ou foste, Jesus te ama. Te ama da forma que tu és. Agora, há caminhos para recuar. Há caminhos para dizer basta. A palavra arrependimento é a mensagem do Evangelho. Ide e pregai o arrependimento, disse o Senhor Jesus. Olha o que ele diz neste texto. Arrependimento, pregai. Convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Oh, é mentira o que está escrito. Arrepende dos teus pecados. Arrependimento não é uma lagriminha no canto do olho. Arrependimento é dor profunda por aquilo que tu fizeste errado, pelos traumas que causaste nos outros. Arrependimento é dor porque tu magoaste A, magoaste B e tu não sentes nada. Estás cauterizado no teu coração. Já não te dói quando fazes mal aos outros. Já não te dói o sofrimento dos outros. A geração que estamos a viver é a geração sem dor. Porque habituámos a ver filmes de violência. Habituámos a ver pessoas a morrer nos desenhos animados. Todos morrem. E não dói. Aprendemos a vingar-nos. Aprendemos a ser maus. Aprendemos a viver na guerra. Estamos a ver uma guerra todos os dias. Pessoas a morrer. E já não dói nada. Também não dói quando um irmão vai para o inferno por tua causa. Também não dói quando divides uma igreja. Quando afastas pessoas da igreja. Quando tens intenções erradas na igreja. Quando a tua motivação vir a uma igreja é errada. Não dói nada. Por isso que a salvação não está na tua vida. Nós precisamos de pregar arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento do teu pecado e dor por causa dele. E arrependimento leva-te a não pecar mais. Jesus disse, vai e não peques mais. Disse isso à adúltera, lembram-se? E o adultério era punido com morte, à pedrada. A mulher que pregámos no domingo passado, à tarde, em Fátima, diz que era uma pecadora. Jesus disse, os muitos pecados te são perdoados. Jesus não faz distinção de pessoas. Mas é necessário arrependimento. A mensagem sem arrependimento é suavizar. Qualquer dia já vou ser proibido de pregar contra a homossexualidade. Vou ser proibido de pregar contra uma série de coisas. Vou ser preso por causa disso. Já há países onde se eu pregasse o que acabei de pregar eu era preso. No Canadá não se pode pregar para um homossexual mudar de postura. Somos presos, há pastores presos. Um país subdesenvolvido, um país fantástico. O mundo está a querer anular a fé. Meus amados, o Evangelho não mudou. Eu estar de gravata ou sem gravata, isso não faz nada, isso é coisa humana. Agora viver lutando contra o pecado é coisa de Deus. Eu não estou no Antigo Testamento para ter que vir com as vestes do sacerdote. Isso já passou. Mas respeito quem assim pratica. Também não tenho o direito de não respeitar. Mas amar o próximo
perdoar o próximo, lutar para fazer a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus para a igreja. Eu não sei quantos de nós hoje precisam de se arrepender. Eu não tenho pressa. Se você tem pressa, eu não tenho. Mas a mensagem de Jesus foi pregar arrependimento. Pastor, eu não consigo. Eu não me esqueço das palavras do meu Jesus a um jovem incrível que cumpria os mandamentos. Fazia bem aos pobres. Ajudava os pobres. Obedecia aos mandamentos de forma incrível, que Jesus disse que o amou. Mas disse-lhe, falta-te uma coisa. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se te falta uma coisa, falta-te tudo. É mais fácil chegar ao céu com muitas coisinhas assim. Eu vou-lhe explicar para não dizer uma asneira. É mais fácil ir para o céu e ter alguns defeitos dos quais eu luto continuamente e peço perdão, do que viver com um defeito convencido que está bom. Você está a ouvir o que eu estou a dizer? Alguém percebeu o que eu disse? Eu tenho um problema gravíssimo na minha maneira de ser. Eu sou impulsivo. De repente, eu não digo palavrões, mas sou capaz de magoar a pessoa numa resposta bruta, direta, às vezes assim, debaixo do impulso. Sou capaz de responder mal à minha mulher e dizer, oh mulher, não me chateies. Sou capaz de coisas, todos nós temos essas coisas, em algum lado. Mas se nós tivermos um pecado que nós amamos e lhe chamamos companheiro e achamos que o Senhor há de perdoar. Olha, também é só este defeito. É aí que está o teu problema. É aí que está o teu problema. Porque este jovem de qualidades, eu estou convencido que nenhum de nós aqui hoje é melhor que ele. Estou convencido que dificilmente haverá aqui alguém melhor que ele. E Jesus disse-lhe, falta-te uma. Diga comigo uma. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Sabe porquê? Porque era o Deus dele. Era a segurança dele, era o dinheiro. A estabilidade emocional dele, toda a sua vida de obediência, era fruto de um conforto que ele tinha na riqueza. E nós às vezes achamos que há ali um determinado assunto que nos dá conforto e nos segura e podemos viver com aquele ídolo em nossa
Fecha os teus olhos. Fala com o Pai. Vê lá qual é o caminho. Se tu tens a noção de quem é Jesus, vê também se tu tens a noção que estás no caminho que Deus quer. Eu não estou a falar na igreja que Deus quer, não estou a falar se é crente ou muçulmano, não é isso. Estou a falar se o teu trajeto está de acordo com o trajeto de Deus. Não estando, arruma. Começa a dizer: Deus, já não vou tomar mais decisão nenhuma sem tu me orientares. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã queremos entregar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Orar por cada irmão que tem ouvido e vai ouvir esta meditação, para que verdadeiramente nos ajudes, Pai, a entender verdadeiramente quem Tu és, a entender o Teu propósito para a nossa vida, a entender que muitas vezes temos que recuar, temos mudado de sentido, porque tomamos as decisões erradas. Pai, nós entregamos nesta manhã, cada um de nós e aqueles que online ouvirão esta meditação, Tu possas trazer mudança, cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. E ajuda-nos a entender que a mensagem do Evangelho é arrependimento, é reconhecimento de quem és Tu, quem sou eu e o que eu necessito para a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.